Depois, vocês apresentaram, pelo que eu percebi, podem ter passado, porque houve um gráfico que não percebi qual era a unidade, mas para algumas emissões, para o que vocês falaram de poluentes locais, apresentaram os resultados para a frota, e por isso os 38% de redução na quilometragem estão lá integrados, não é? Mas depois para emissões de CO2 e de energia, para a energia primária, vocês já fazem por quilómetro. Porquê é que fizeram esta distinção? Porquê é que não fazem os poluentes por quilómetro? Para se perceber de facto as reduções. E depois, relacionado com a questão dos tempos de carregamento, mas não só, que informação é que utilizaram para modelar o mix energético para a eletricidade nos carregamentos? Relativamente à primeira dos fatores de emissão, de grama por quilómetro, eles estão aqui implícitos, não foram apresentados por uma questão de simplificação, mas foram contabilizados e integrados no estudo. Ou seja, podíamos apresentar aqueles gráficos também em grama por quilómetro, mas seria repetitivo apresentar gráficos de grama por quilómetro, depois por toneladas totais e medidas, ou seja, eles estão aqui todos apresentados. Relativamente ao mix, foi considerado um mix retirado da REN para aquele período, de setembro a outubro de 2014, e a partir daí, utilizando os fatores médios de emissão, foi contabilizado qual seria o impacto do veículo elétrico naqueles carregamentos. Eu penso que, efetivamente, até tenho isso aqui num dos slides, tenho aqui, foi contabilizado para o consumo de energia um fator de 0,74 megajoule por megajoule e nas emissões 82 gramas por megajoule associados a estes carregamentos dos veículos elétricos. Pela quantidade de dados podem ter resposto, eu não tenho visto. Eu gostava de perceber qual é a dimensão da frota de veículos ligeiros atual. Isto é, percebi que há 57 veículos elétricos, num total de... Depois, tinha aqui duas ou três dúvidas. Uma primeira é se foi equacionada a preocupação com a manutenção da frota, em particular a frota de veículos de resíduos sólidos urbanos, recolha de resíduos sólidos urbanos. Era muito má há uns anos, com péssimos resultados, do ponto de vista quer de eficiência energética, quer de emissões, e até temo que se utilizaram dados de referência, os dados para aquela frota eram muito maus. E depois, se foram equacionadas as questões dos percursos, dos horários e do tipo de condução. Isto é, em particular, houve significativas alterações na organização da recolha de resíduos sólidos urbanos, aliás, por isso houve até uma quilometragem, etc. Mas isto significa percursos distintos, pode significar percursos distintos, com características distintas, ao nível do relevo, da topografia do percurso e dos horários, que em ambiente urbano tem significado do ponto de vista da eficiência. Queria perceber se foi uma solução. Começando pela parte das viaturas, portanto são 57 veículos elétricos no total de 203 no período 2. No período 1 eram 268 veículos no total. Relativamente à questão da manutenção, nós olhamos para a fase de utilização, não olhamos para a componente de manutenção. Relativamente à questão dos percursos e horários, nas ferramentas que utilizamos, nós contabilizamos as especificidades dos percursos, em termos de velocidade média, em termos de condições de utilização, embora achamos que, de um modo geral, mantivemos as especificidades. Até porque estas ferramentas não nos permitem ir ao detalhe do horário, tão especificamente ao detalhe do horário e topografia. Nós colocamos estes dados dentro dos limites o mais próximo possível da realidade de Lisboa e da operação destes veículos em particular. Além dos aspectos financeiros, ser mais escassa mais barata, a Câmara, que é uma entidade pública, tem outras perspectivas que tem que ter. Uma delas é ser exemplo para o resto da sociedade. Mas também há outros aspectos, que é o aspecto não só financeiro, mas o aspecto do impacto económico. Sobre a indústria, sobre o emprego, etc. E desse ponto de vista, eu suponho que não estava no nosso caso de encargo, mas acho que eu gostaria de ver esse estudo. Portanto, não sei se conhecem algum sítio, minha pergunta é se conhecem algum sítio que tinha sido estudado, em que medida é que, em vez de comprar veículos elétricos novos, a conversão de veículos em veículos elétricos não teria um impacto maior, até considerando que a Câmara tem uma oficina
condições, etc., bastante significativa e bastante bem equipada. Portanto, se não era uma alternativa, eu sei que não é assim muito bonito, mas do ponto de vista do impacto no emprego e do ponto de vista do impacto na indústria nacional, não seria mais interessante pensar nessa perspectiva, em vez de estar a importar carros 100%, coisa que o país não tem boas condições para isso, e mesmo do ponto de vista da política fiscal verde, eu acho que podemos até discuti-lo mesmo, porque faz sentido estar a fazer isenções fiscais para este tipo de investimento com a situação financeira que nós temos a nível do nacional. Então, a perspectiva pública para mim é mais envolvente, e eu gostaria de conhecer alguns estudos sobre qual seria o impacto na criação de uma indústria de conversão de carros, que eu sei que as universidades, desde o Minho até a Politécnico, fizeram protótipos, não é? E, portanto, não sei se o técnico fez alguma, não conheço, mas o Minho, os Politécnicos de Viseu, Tomar, toda a gente andou a fazer protótipos. Eu gostaria de saber se o impacto que isso poderia ter uma entidade como a Câmara de Lisboa, que tem umas centenas de veículos, não se conseguiria dar um empurrãozinho nessa criação desses empregos e dessa capacidade tecnológica. Obrigado. Partindo do princípio que os motores são feitos cá em Portugal. Esse era o pressuposto, não? Desculpa. Partindo do princípio que os motores eram produzidos em Portugal, não importados. Já muitos anos não são produzidos em Portugal. Então, Muitos. o que é que ganha com isso? Pronto, em termos de estudos, Não ganha nada. não conhecemos nada que consiga dar resposta à questão que colocou. Relativamente à questão de conversão versus veículo construído de raiz, pronto, nós aqui há uns anos tive a oportunidade de estar um veículo convertido, elétrico convertido. O que eu posso dizer é que é preciso ter um conhecimento muito aprofundado da conversão de veículos, porque toda a gestão do sistema de energia, de controle de potência, é complexo e implica dominar o conhecimento. A partir do momento em que se domina, penso que é fazível. Já agora queria só acrescentar uma coisa relativamente ao potencial económico de geração de emprego. Portanto, no outro projeto que estamos a desenvolver do gás natural, aí sim, há também essa preocupação de se aumentar, se fizermos um shift do consumo de gás para o gás natural, qual é o potencial de gerar emprego noutros setores. Ou seja, aí sim, aí conheço estudos nessa quantificação. No caso dos veículos elétricos, especificamente da conversão, ainda não. Gostaria só de dizer que tive o prazer de acompanhar o professor Delgado Domingos, exatamente na sua ideia, uma empresa que fabrica baterias em Portugal, que transformou, naquele caso era um smart normal para um smart a baterias, e tinha o sistema. Chegou a fazer essa empresa, a pedido do professor Delgado Domingos, uma proposta para veículos de limpeza urbana, mas o processo depois não foi para a frente. Só deixar esta palavra que, de facto, da parte do professor Delgado Domingos havia exatamente essa intenção de estimular a indústria nacional dentro dessa área. Ia dizer que mais questões? Eu tinha uma pergunta a fazer, neste sentido. Vocês têm uma experiência muito grande na utilização de automóveis, não é? E as dinâmicas mostram aqui, assim, de alguma forma, dinâmicas de condução de veículos elétricos. E até há duas situações, comparam duas situações. Como é que isto se compara, a dinâmica de condução de veículos elétricos, com a dinâmica de condução de veículos convencionais? É igual? Tem diferença? A pessoa, quando se senta ao volante de um automóvel elétrico, ganha os outros todos nos semáforos? Como é que isso funciona? Bom, as próprias especificidades do motor elétrico, sim, acaba por nós verificarmos que em termos de acelerações e travagens extremas, tendencialmente são maiores nos elétricos do que em convencionais do que em veículos convencionais equivalentes. Portanto, como os veículos elétricos têm muito binário, a rotação zero, basicamente, é muito fácil acelerar e ganhar nos sinais, como o professor estava a dizer. Em termos de travagens, nos veículos elétricos também é preciso saber travar, e a própria condução acaba por ter muito impacto no consumo de energia, porque, por exemplo, ao antecipar o trânsito e por simplesmente largar o pedal do acelerador, é o suficiente para o carro travar por si próprio e regenerar. A partir do momento em que se começa a travar, a travagem tem duas fases. Tem uma fase de travagem por
gerador elétrico, né, que ele consegue regenerar alguma energia, e depois tem uma fase de travagem mecânica como nos veículos convencionais normais. Portanto, adicionalmente nos veículos elétricos diria que também é importante saber os conduzir. De um modo geral, o que verificamos é que em termos de acelerações e travagens são mais altas. Sim, mas aqui uma coisa muito importante são os períodos de aprendizagem. O que nós temos verificado é que as pessoas, a partir do momento em que se iniciam no veículo elétrico, também vão adaptando o seu estilo de condução àquela tecnologia e ao longo do tempo se vão aprendendo a conduzir melhor naquele tipo de veículos. Ou seja, quando nós monitorizamos ao início pode ser diferente quando monitorizamos passados 6 meses ou 1 ano. Ou seja, temos de ter atenção também a esses fatores. Posso dar uma chega? Sim. Eu penso que o aspecto mais importante neste domínio é que o motor elétrico tem um rendimento praticamente constante a qualquer velocidade angular. Enquanto o motor termodinâmico, quer no ciclo Otto, quer no ciclo diesel, a eficiência energética é uma curva em U. Digamos, o motor dá 3.000 revoluções por minuto no máximo, será para aí às 2.000 que tem o seu consumo ótimo. Portanto, é óbvio que isso implica, da parte do condutor, e depois como tem várias relações de transmissão, em cada uma delas essa curva em U vai aparecer, portanto é preciso ter muito mais conhecimentos e sensibilidade para a maneira como se conduz. Basicamente, depois o que é, digamos, porque esses motores, e o ciclo Otto é pior, é porque nas fases de aceleração eu estou a meter mais combustível no motor que ele não consegue queimar. Se eu acelerar muito rapidamente, ele não queima, joga fora. Tudo que escapa. Consumiu, mas não usou a energia mecânica produzida. Não é? Portanto, sob esse ponto de vista, o ciclo térmico é muito pior do que o elétrico. Sem qualquer dúvida. E é necessário aprender também a conduzir. Muito obrigado. Eu fazia uma pergunta um pouco à audiência, não sei se temos representantes ou trabalhadores de outros municípios, se há alguma experiência dentro desta área, quer da conversão para gás natural, quer para veículos elétricos. Não sei se alguém que quer dar algum testemunho de como é que o tema está a ser focado em outros municípios. Não havendo, não sei se há mais alguma pergunta. Eu peço Sim, desculpa. ainda há mais uma pergunta? Daqui eu devo fazer um comentário. Quem é a pergunta? É ali. Olá, boa tarde. Por acaso tenho 2 perguntas. Lembrei-me agora, com a sua... Valeu a pena a última insistência. Já agora, relativamente às câmaras, eu li uma notícia de um projeto piloto, penso eu, que foi na Câmara do Oeiro, zona de Cascais, não sei se não me recordo, relativamente a uns veículos elétricos. Penso eu que foi veículos grandes furgões, e que foi um projeto, penso eu, de 1 ano. Eu acho que seria interessante vocês terem partido, se calhar, de alguma maneira, os resultados que esta Câmara teve com a utilização destes veículos elétricos. De facto, não me lembro de muito mais informações, mas penso que foi a própria marcas, não sei se foi a Nissan, que a Nissan acho que tem os motores elétricos, a Valve, por exemplo, que se deu a estas viaturas para utilização. A minha segunda pergunta é relativamente, não fiquei a perceber, de facto, se estes veículos pesados que foram estudados no vosso trabalho eram veículos de recolha seletiva ou recolha diferenciada. Se são, seria interessante vocês também, é uma sugestão, obviamente, terem feito aquela divisão, descaracterizarem, enfim, as viaturas pesadas, tal como fizeram os ligeiros com EV1 e com EV2, aqui fariam com viaturas pesadas, com recolha diferenciada e seletiva, porque tanto os tempos de recolha, percursos, uns estão definidos, outros já estão menos definidos, não sei bem, mas de facto penso que são perfis distintos e seria interessante. E por último, acho que seria muito enriquecedor aqui com este ponto de encontro que vocês tivessem
dar alguma abordagem económica destas alternativas. Muito obrigado. Relativamente à sugestão dos grandes fogões, não conheço o projeto, vou procurar informação. Não sei se serão veículos novos, veículos convertidos, terei que ver. Relativamente à recomposição da frota dos pesados, nós na altura solicitámos informação, não conseguimos sempre o grau de detalhe que queríamos, ou seja, foi tentado fazer algumas dessas análises, mas perante a indisponibilidade de dados não foi possível aprofundá-los, ou seja, obviamente teria muito interesse fazer também esse tipo de análise. A abordagem económica não foi o objetivo do nosso trabalho inicialmente, até porque surgimos já após as implementações dos veículos, a adoção dos veículos, ou seja, já foi a posteriori do momento de decisão em que normalmente a abordagem económica é efetuada, mas nada inviabiliza de ainda tentarmos fazer alguma análise nesse sentido. Já agora, só para enriquecer aqui um bocadinho o debate, eu referi esta distinção entre veículos de recolha indiferenciada e seletiva, porque um colega nosso, também sou engenheiro mecânico do técnico, fez uma tese no ano passado sobre estes veículos, com o Zé Maria Santos Silva, com o professor Paulo Ferrão, exatamente. E na altura ele criou um modelo para tentar simular a eficiência do consumo destas viaturas, e onde ele tinha o maior erro era na altura de compactação destas viaturas, nos momentos parados, em que ele achava que estava ao ralenti, mas não estava, a viatura estava a compactar. São nestes momentos que a viatura, eram esses e nas acelerações também, em que a maior parte, em que a viatura consumia mais. Era aqui que havia aqui uma grande distinção em termos de consumo, que é específica, tanto específico como global, entre as viaturas que faziam percursos, portanto, de recolha indiferenciada e seletiva. E depois, provavelmente, iria dar gráficos perfil diferente, e seria interessante, depois um dia mais tarde, tentar perceber como é que conseguimos então adaptar uma viatura, então vamos pensar agora uma viatura elétrica, uma viatura a gás, como é que faríamos então os abastecimentos. Era mais nesse sentido. Muito obrigado. Boa tarde. É só para responder à questão colocada. Raquel Alves, da Câmara Municipal de Lisboa. Nós também participámos desses estudos digitais. Exatamente. Exatamente. Já foi publicado, já foi público. De facto, não foi no âmbito deste projeto. Mas isso existe, foi durante um ano. A Câmara de Lisboa também disponiu. Várias entidades da escola. Isso já foi divulgado. Foi na sede de outro projeto, não teve a ver propriamente nem com a Lisboa Nova, nem com a efetivamente, temos um propósito, existem outras no mercado, a IVEC já tem em Portugal. Se bem que ainda não tem tido muita aceitação no mercado, nem conheço outras câmaras, pelo menos outros municípios, que tenham adotado para já esse tipo de viaturas em operação. Eu falei nesse caso porque penso que tenham feito uma análise económica. Sim, fizemos. E era nesse sentido que referia aqui no nós fizemos, claro que sim. Claro. Queria ainda comentar. Ok. Era um, mas vou passar a ser dois comentários. O primeiro comentário é o seguinte: eu penso que é preciso ter cuidado, e eu, à partida, sou contra a reconversão de veículos. Qualquer solução de ligeiros ou de pesados. Eu acho que as empresas devem ter o seu plano de renovação, devem calcular a vida útil dos veículos. Devem, com base em ter um plano de renovação, e quando compram novos, introduzir novas tecnologias. Não, a meio do curso, estar a alterar, porque penso que isso não é bom. Não é boa solução, nem tecnicamente, nem economicamente. Em relação aos carros de recolha de lixo, seletivo ou não seletivo, eu penso que a questão resolve-se se houver uma correlação, como eu mostro aqui no meu livro, alguns já conhecem, no filme que publiquei o ano passado, a correlação entre a intensidade energética e a taxa de ocupação. Porque eu, por exemplo, tenho um caso no Algarve, da recolha seletiva, de recolha de garrafas de vidro, em que a taxa de ocupação
é quase 100% muitas vezes, que a recolha de plásticos é com os mesmos veículos iguais, embora com taras diferentes, tem equipamentos diferentes. No plástico ele vai cheio em volume, mas leva poucas toneladas. A realidade é que os pontos estão todos na mesma curva. Depois está claro, se quiser ir a algum detalhe, eu também tenho contas diferenças para formar os motoristas, os operadores dos veículos, na forma como as partes de compactagem e arranque, etc., devem comportar-se. Mas, digamos, em termos gerais, se for feita essa correlação entre a intensidade energética e a taxa de ocupação, verifica-se que está tudo na mesma curva. Obrigado. Muito obrigado. Ora bem, lembrando-vos só de que, como sempre, nós publicamos a nossa, tudo quer as apresentações, quer a filmagem no nosso site. E não há uma pergunta? Só comentar a resposta Ok. que quiser. Respeito só com a parte da conversão de veículos, portanto eu conheço várias pessoas que são especialistas no tema e portanto já fizeram várias conversões de carros em combustão para veículos elétricos. E a questão é que é mais pelo prazer de fazer aquilo, porque a nível económico dificilmente se consegue competir. É mais se fosse fazer jogging. Ainda por mais nas da Fazer Câmara, um está tudo jogging, aqui. que é mais ter uma produção em escala, Nós já temos portas em outros caminhões, não é? Já fazemos uma reciclagem, uma reutilização completa. Muito obrigado e dou então por terminado esta sessão. Muito obrigado pela atenção. Está bem.